Olá, eu sou a Chef Manu e atendendo a pedidos, hoje a gente vai fazer pão. Vamos cozinhar? Hoje nós vamos fazer uma receita de pão muito simples, prática e deliciosa. Os líquidos todos no liquidificador junto com o fermento e a gente só mistura com trigo. Não precisa sovar, não precisa muito tempo, ele só tem um tempo de crescimento e depois a gente já leva para assar. Então no copo do liquidificador eu vou com os líquidos. Um ovo, lembrando que todos os ingredientes da nossa receita estão na descrição do vídeo. 250 ml de leite morno, 3 colheres de açúcar, uma colher rasinha de sal, o fermento biológico, que é um sachê, meia xícara de óleo. E nós vamos dar um sabor a esse nosso pão. Eu vou usar alho negro. Esse alho negro é lá das verduras da Pati, no mercado municipal de Rio do Sul. Então é um alho que ele é maturado e ele tem um sabor trufado. Então eu vou colocar um dentinho para bater junto com esse líquido para dar sabor. Ele é macio, eu vou colocar um dente, bater aqui junto. E aqui eu tenho 2 xícaras e meias de farinha de trigo e eu venho com o nosso líquido. E eu vou misturar. Esse é o ponto da nossa massa. Mole, pegajosa, mais grossa que um bolo, mas bem mais líquida do que uma massa de pão mesmo, sovado, né? Só tô mostrando o ponto aqui pra vocês, tá? Não há necessidade de ficar batendo. E agora, como a gente deu sabor nesse pão, eu poderia colocar um pacote de queijo parmesão, podia colocar pedacinhos de azeitona, pedacinhos de linguiça, de bacon, de chocolate. Poderia incrementar aqui com castanhas, com sementes, do jeitinho que você desejar saborizar esse pão. Eu vou continuar no alho negro, eu vou colocar então os pedacinhos para aparecer no nosso pão, porque aqui dentro ficou só o sabor e agora eu vou colocar mais um dentinho para ele aparecer os pontinhos. Eu vou tirando assim e vou colocar aqui. Antes eu usei um dentinho, agora eu vou usar 2. E agora eu só vou misturar delicadamente para envolver e esses pedacinhos do alho negro ficarem, depois do pão assado, aparecerem na nossa massa. Prontinho. Agora vamos arrumar a forma que vai assar nosso pão. Aqui eu tenho uma forma de pão, ela é antiaderente, mas eu vou untar um pouquinho, como a nossa massa é bem macia, bem molezinha, eu vou untar um pouquinho com desmoldante, tá? Se você não tiver desmoldante, pode passar o azeite, não tem problema nenhum. E eu vou transferir a massinha para cá. E eu ajeito, vai ficar o mais lisinho possível, sem precisar ficar apertando, só ajeitando mesmo. Agora a gente deixa o nosso pão crescendo por aproximadamente 40 a 50 minutos. Ele não vai dobrar de volume igual um pão de massa sovada, mas ele vai dar uma estruturada aqui em cima. Ele vai crescer mesmo quando ele estiver no forno, tá? E o leite estava morno, ou a gente está gravando em março, ainda está quente. Se você fizer no inverno, pode ser que ele demore um pouco mais para crescer. No inverno pode deixar de 1 hora a 1h20 crescendo, tá? Vou deixar ali do ladinho, ele crescendo por 40, 50 minutinhos. Eu volto para mostrar para vocês. Aqui a gente já tem o pão crescido por aproximadamente 40, 50 minutos. Então ele não cresce, não dobra o tamanho dele, mas ele realmente subiu na forma. Eu tenho um ovo, que eu vou descartar a clara e vou só pincelar com a gema. Misturar a gema com o pincelzinho e vou pincelar o pão. Os pedacinhos do nosso alho negro. Agora eu limpo a nossa forma e levo para o forno pré-aquecido, 180 graus por 35, 40 minutos. A gente faz aquele testezinho do som do pão, a gente vê se ele tá dourado bonito, a gente sente o pão avisando que tá pronto porque ele perfuma toda a casa, né? Então,
São esses toques porque forno pode variar de temperatura, né, de potência, enfim. Cada forno é um forno. Forno. Nosso pão saiu do forno, olha que coisa mais linda. É raro ele fazer pestana, que é esse corte que a gente fala, que ele levanta, né? E esse fez, tá? Pão macio, assim, é muito raro fazer pestana, mas ele queria aparecer na TV, né? Com pestana e tudo. Vou colocar ele na tábua pra gente cortar. Então, por causa do desmoldante, né? Sai muito fácil. Deixa ele descansar uns 5 minutinhos antes de cortar pra gente não despedaçar ele e eu já volto. Vamos cortar o nosso pão então. Tomara que a gente dê sorte de pegar um pedaço de alho negro. Vocês não tem noção do que tá isso aqui. E claro que a gente preparou uma manteiguinha. Num pão quente. Tchau, vou embora. Só façam, gente, essa receita é muito fácil. Quero ver todo mundo fazendo esse pão. Aromatiza, dá o sabor que você quiser. Mas o alho negro, ele é adocicado, então já falando agora do sabor dele, ele é muito adocicado. Ele tem um leve tom assim terroso. E meio trufado, assim, sabe? Não trufa de chocolate, trufado... Aquele punch, assim, sabe? Mas é um punch muito delicado, é uns... Só provando pra explicar, tá? Só provando pra entender o que eu quero falar pra vocês. Curta, comente, compartilha, manda, marca aqui quem vai fazer esse pão com você. E só façam. Porque eu, quinta-feira que vem, tô de volta.